Agora, contra esse homem, o homem mais honesto do Brasil. O homem mais honesto do Brasil, quem diria? Todos nós fomos surpresos. Acho que foi uma surpresa. Acho que na verdade foi uma surpresa porque ainda foi 8-3, né? Eu achava que ia ser 10-1. Todo mundo do lado do Lula, mas ainda teve 3 que. Não, tá difícil, né? Tá difícil ficar do lado do Lula. Aí você vê, ó. Por 8 votos a 3, STF anula condenações de Lula. Os únicos que votaram para manter as condenações foram o Cássio, o Marco Aurélio e o Fux. O Dias Toffoli, né? Para do PT. Era lá do José Disseu. O Gilmar, Faquin mesmo, colocado pra soltar. E os outros? Eu vou falar o quê? Você vai criticar o STF só se for pra ser preso, né? Só se for pra ser preso por um ataque às instituições. E aí, o Lula tá festejando. Quem que não estaria festejando no lugar do Lula? Cometeu várias atrocidades. Atrocidades. O que Lula fez, gente, não é a questão assim, o Lula conseguiu um triplex. Eu não tô nem pro triplex. Eu não tô nem pro CGT. Eu não tô nem pra isso. É besteira. Por mim, Lula fica lá com o triplex, sabe? Tirando onda, vai pra praia. Pessoal, tem que entender o seguinte, ó. A pior coisa que o Lula fez, que o PT fez, as piores, na verdade não foi só. Primeiro, no período do PT, eles imbecilizaram o brasileiro. Se você olhar, né, os números das provas, testes que medem a capacidade mental dos brasileiros, a proficiência no português, na matemática, etc., só fez cair. Um atentado. Destruíram as universidades públicas. Outro atentado. Isso daí tem todo um impacto no mercado de trabalho, né? Se você não for um bom profissional, as pessoas não conseguem se engajar, não conseguem desenvolver, não conseguem, inclusive, fazer com que a economia brasileira avance, seja competitiva. Isso ainda é meio que fichinha. O próprio Lula se gaba. Na verdade, então, o Dirceu se gaba explicitamente em vídeo. Que foi graças a eles que o Hugo Chávez chegou ao poder na Venezuela. Ou seja, se hoje pessoas não têm o que comer, e não é uma, duas, três pessoas, é um país inteiro. Se hoje uma grande parte de um país não tem o que comer, o país quebrou, está vivendo um regime absurdo com Maduro, é mão do Lula. É mão do Lula. Porto de Mariel. Olhe, tem um país aí que tem o do Sul e o do Norte. Tem o do Sul e do Norte. Lá no Oriente, na Ásia. Sabe que país é esse? Tem o do Sul e do Norte. O do Sul é tecnologia, sabe? Tem marcas famosas como a Samsung, Hyundai, etc. O do Norte, reza a lenda que algumas coisas aí que não deveriam chegar lá, chegaram através, né, do Porto de Mariel. Foi para lá, chegou no Porto de Mariel, do Porto de Mariel seguiu para lá. Quanto dinheiro os petistas, Foro de São Paulo, não mandou para ditaduras? Sabe? São crimes contra a humanidade. Não é pelo dinheiro, pessoal. O que é o dinheiro? Dinheiro é uma coisa assim que passa, sabe? Hoje você tem, amanhã você não tem. Às vezes Deus abençoa, às vezes Deus não abençoa. Sabe, eu vi até um meme esses dias que é o seguinte, a pessoa tá pra nascer e fala, Deus, me bota, sei lá, na França. É uma piada, na França. Aí quando o cara acorda, pô, Feira de Santana. E o meu amigo me mandou, o meu amigo de São Paulo, falou, cara, isso aqui é tua cidade. Eu, assim, né, pô, cara, podendo nascer em tanto país, nascer em Feira de Santana. Cheio de falar. Esse pessoal de assim, dinheiro é pouca coisa. Se você vive numa condição ruim, o problema é a vida humana. Quantas vidas não foram perdidas? Quase me perdi aqui na piada. Quantas vidas não foram perdidas? E aí agora o Lula tá festejando. Festejando. Isso aqui era pra ser uma indignação nacional. Desde o primeiro momento, né, da decisão do Fachin. Era pra ser uma indignação nacional. Mas não. Tem uma grande parte do Brasil, e a gente vai comentar sobre isso hoje, juntando com aquela matéria do Globo, na verdade a fala de Bolsonaro, que tem um movimento grande, na verdade, de pessoas que estão apoiando o Lula. Já tem até pesquisa falando que o Lula está na frente de Bolsonaro, ganharia com mais de 50% dos votos no segundo turno. E aí você vê, o Lula está em clima de festa. É assim que pessoas que falaram com o petista, definiram seu estado de espírito após o julgamento do STF, que confirmou a anulação de suas condenações. Segundo interlocutores, o ex-presidente está feliz demais com a decisão e voltou a repetir que a Lava Jato não faz
mais parte de sua vida. Aí, o PT já está se movimentando, vale a pena prestar muita atenção. Mais uma vez, o Wellington Dias. O Wellington Dias, hoje, deixa eu procurar uma figura similar. É como se ele fosse a Tabata Amaral do Lema. Lula é o Lema, Wellington Dias é a Tabata Amaral. Que fica bem fácil, todo mundo sabe como é que funciona. Ele é o emissário do Lula. Igual a Tabata é emissário lá do Lema. Você sabe que é o Lema. E aí, você vê, ó. Operação PSB de volta. A pedido de Lula, Wellington Dias dá largada na reaproximação. No aquecimento para 2022, Lula deu a Wellington Dias a missão de liderar a tentativa de reaproximação entre PT e PSB. Isso daqui já é uma tentativa de tirar capital político da Frente Ampla. Porque quem é o nome que encabeça a chapa da Frente Ampla? O Ciro Gomes, PDT. Quem é que é o parceiro do PDT? Se firmou uma parceria bem grande, principalmente nas eleições de 2020. O PSB, Partido Socialista Brasileiro. Ou seja, Lula já está enfraquecendo Ciro Gomes. Tirando as últimas moedas que o Ciro tinha para negociar. Vai ficar sem nada. Sem nada. Retomar as boas relações com o antigo aliado é uma das prioridades do ex-presidente desde que recuperou sua elegibilidade, que deve ser confirmada pelo Supremo nesta quinta. E foi, todo mundo que sabia. Na função, o governador petista começou pelo seu próprio estado, né? Ele se reuniu na manhã dessa quinta-feira com o ex-governador Wilson Martins e vice-prefeito de Teresina, Robert Rios, ambos do PSB que estavam fora da base do governo. O aceno foi nacional. Carlos Siqueira, presidente do PSB, e Paulo Câmara, governador de Pernambuco, participaram da conversa. É do estado de Câmara que vem a maior resistência à reaproximação com o PT. O prefeito João Campos tem se posicionado contra uma futura aliança nacional. No encontro, os presentes celebraram a reaproximação no estado e Siqueira sinalizou um momento importante nacionalmente. Mas se o Campos, depois de tudo que aconteceu com o pai dele, aquele avião, né, caiu, coincidências, se esse cara se alinhar ao PT, cara, realmente, né, é a esquerda, é a esquerda. E aí o Lula veio de balela aí, papinho furado. O Globo fez questão de dar voz. Lula não descarta ser candidato a vice em 2022. Pelo amor de Deus, né? Quem acredita nisso? Lula disse a poucos aliados que não descarta essa opção. Mas mais de 90% dos correligionários do PT, no entanto, não creem nessa possibilidade. 90% do pessoal do PT não acredita. O caminho de Lula, como visto na corrida presidencial, seguiria o da ex-presidente argentina Cristina Kirchner, que em 2019 foi vice na chapa vencedora formada com Alberto Fernandes. Além de Lula estar crescendo nas pesquisas, petistas avaliam que é pouco provável que outro nome da sigla atraia mais votos que ele nas eleições. O ex-presidente tem evitado falar sobre sua candidatura e diz que está focado em ajudar os brasileiros em meio à pandemia e à crise econômica. Lula, porém, faz acenos ao centro e intensifica cada vez mais suas conversas. De olho em 2022, nomes próximos ao líder petista, como o ex-ministro Nelson Jobim, atuam para reaproximá-lo de segmentos do empresariado e militares. Lula não está perdendo tempo, Lula já está aí. Conversando com o milico, conversando com o empresário, mostrei para vocês que desde que o Lula saiu, ele já deu várias declarações que soam bem aos ouvidos de muita gente da área do militar, da caserna, como eles chamam. Um exemplo, no governo dele, jamais aceitaria militares da ativa, o que é uma verdade. Os militares da ativa eles não gostam disso, porque quando alguém, por exemplo, o Pazuello, quando alguém criticava o Pazuello, criticava os militares como um todo. Por quê? Porque o Pazuello é um militar. Ele está na ativa. Ele não saiu do exército. Então o pessoal acha que quer ir para o governo? Vá. Agora, vá. Sai da ativa. Sai da ativa. Passa para a reserva. Aí você vê. O ex-presidente também trabalhou, né, na articulação entre o fundo russo que financiou o desenvolvimento do imunizante Sputnik V e estados do Nordeste. Ontem, o plenário do STF confirmou a anulação de Lula, né, por 8-3. E aí, quando isso daí aconteceu, quando o plenário confirmou, o Dória vai fazer essa postagem aqui, ó. O House of Cards brasileiros está um plot atrás de outro. O próprio protagonista aqui, trouxe a matéria, o Renga tem até posto, fala o seguinte, ó.
Logo após a decisão do plenário do Supremo, que anulou as condenações de Lula, João Dória postou no Twitter a notícia com a seguinte mensagem. Tá lá. Na série ficcional sobre a política americana, o protagonista, o deputado Frank, consegue chegar à presidência dos Estados Unidos cometendo crimes e trapaças. 6 minutos depois, Dória apagou o post. Através de crimes e trapaças. E depois apagou, né? E, inclusive não descarta, né? Se alinhar a Lula, como ele mesmo disse. O que é que esse pessoal já está sugerindo, hein? O que é que o Dória está sugerindo? Mas o print é eterno, a internet não perdoa. João Dória, João Dória, João Dória. E aí o Pedro Bial fez uma fala, inclusive no Mamata, na última vez que ele foi aí. Para mim, o que ele falou foi apenas para conseguir mídia, ele conseguiu. Tá todo mundo falando do Bial. Eu só tô falando dele por um motivo. Dois, na verdade. Primeiro, porque aí, né, a mídia independente, os jornalistas independentes, que tem dois braços esquerdos e duas pernas esquerdas, como o Noblar, fala grosseiro. Bial diz que só entrevistaria Lula com detector de mentiras. Não sei qual espanto, mas muita gente não gostou. Como assim chamando Lula de mentiroso? Como Bial é um grosseiro? E o outro motivo que eu trouxe é porque o Felipe Neto também veio reclamar. Pedro Bial não deveria ter saído do BBB. Quando o assunto fica sério, vemos um radical escondido à la Alexandre Garcia. Se Alexandre Garcia é radical, imagina, né? Quem realmente é da direita, conservadora, bolsonarista e blá blá blá. Porque radical já é o que não é aceitável. Ou seja, Felipe Neto já coloca a direita, bolsonarista, conservadora, num espectro que é crime. É crime você ser parte desse grupo. O Pedro Bial cometeu, olha só, o absurdo, ele chamou Olavo de Carvalho de brilhante. Brilhante. Agora vocês entendem por que recusei todos os convites para ir em seu programa. Falar o óbvio, né? É um grande problema. O Lula tem que ter um detector de mentiras. Mesmo tendo vídeos, né, online do Lula falando, eu ia fazer um discurso, eu nem sabia de números, eu chutava lá os números. Sei lá quantas crianças tem passando fome. Eu falei que tinha mais crianças do que o Brasil até tinha. Chutei um número tão absurdo, o pessoal nem me corrigiu. O Lula dava risada, mentia e a mídia fechava os olhos. E aí, sobre o Felipe Neto, vou comentar aqui rapidinho sobre o caso dele lá, que ele acusou o Bolsonaro de várias coisas. O Carlos Bolsonaro tinha feito a queixa. O delegado estava lá com o caso, a juíza tinha mandado meio que suspender, mas mesmo assim o delegado, segundo aqui o Globo, descumpriu a liminar e envia investigação contra Felipe Neto para a justiça. E aí eu trouxe isso porque é interessante. Olha quem está defendendo o Felipe Neto. O JS, União da Juventude Socialista. Da Costa não poderia encaminhar informações à PF da investigação contra Felipe Neto com base na Lei de Segurança Nacional, já que a Justiça do Rio suspendeu o caso. O que acontece é claramente perseguição e um atentado contra a liberdade de expressão. Achei interessante quem está defendendo ele.